Enquanto o mundo ainda briga por território, alguns países conquistam pelo imaginário. O nome disso é soft power, o poder da atração, a capacidade de inspirar, de convencer, sem precisar ameaçar, punir ou pagar. O termo foi criado por Joseph Nye em 1990, um acadêmico de Harvard que percebeu algo simples, mas revolucionário. As ideias e os símbolos valem mais do que as armas. Durante séculos, as nações competiram com exércitos e tanques. Hoje competem com séries, músicas, tecnologias e universidades. Quem conquista o coração já não precisa conquistar o território. E o mais fascinante é que esse poder é invisível. Você não o vê, mas ele molda o que o mundo deseja, como o vento que muda a direção de um barco sem ser notado. Nos anos 90, Nye observou um fenômeno curioso. Nos Estados Unidos, mesmo após perderem guerras, continuavam sendo admirados. Por quê? Por causa de Hollywood, da música, das universidades, da promessa de liberdade. O mundo não queria apenas seus produtos, queria seus valores. É a mesma lógica que faz jovens na Indonésia cantarem em coreano, ou estudantes africanos aprenderem francês, ou turistas de todo o planeta sonharem com Paris, mesmo sem nunca terem ido. O soft power age pela imaginação. Ele é um convite. Ele se manifesta em 5 frentes principais. Primeiro, a cultura popular, cinema, música, arte, esportes. Hollywood fez isso com maestria. O cinema americano vendeu não só a história, mas o próprio modo de vida americano. Depois, a educação e o intercâmbio. Quem estuda fora cria laços emocionais com o país que o acolhe. Esses laços, décadas depois, viram parcerias, negócios, acordos. O terceiro vetor são as instituições culturais. A British Council e a Alliance Française e os Institutos Confúcio da China, cada um deles é um pequeno farol de influência. O quarto é tecnologia. Hoje, a Apple, o TikTok, o Spotify vale mais geopoliticamente que muitas embaixadas. E o quinto, a cooperação técnica, a ajuda em saúde, ciência, clima. Quando um país oferece soluções, ele também exporta confiança. Os Estados Unidos moldaram o século XX com cultura, mas o século XXI pertence à Coreia do Sul. Em apenas 25 anos, a Coreia transformou-se de nação devastada em potência cultural global. O governo investiu em cinema, música, games e moda. Criou uma parceria entre Estado e empresas privadas. E dessa fusão nasceu o Hallyu, a onda coreana. Hoje, o K-pop movimenta milhões, o BTS discursou na ONU e milhões de jovens aprendem coreano, não por imposição, mas por amor. Isso é soft power puro. E cada vez que alguém canta em coreano ou compra um cosmético K-Beauty, a Coreia exporta não só um produto, mas um pedacinho da sua identidade. A China, por sua vez, criou mais de 500 institutos Confúcio pelo mundo. A estratégia é ensinar mandarim, difundir filosofia e arte. Mas o soft power tem um segredo. Ele só funciona se for baseado em confiança. Quando o mundo percebe segundas intenções, a atração vira resistência. O Reino Unido e a França fazem isso há séculos, com BBC, a British Council, a Aliança Francesa. Eles não vendem cultura, eles a oferecem como diálogo e o mundo responde com respeito. O Global Soft Power Index de 2025 mostra o mapa dessa influência. Os Estados Unidos ainda lideram, a Alemanha e a França vêm logo atrás. A Coreia do Sul aparece em 12º lugar, à frente de gigantes militares. E o Brasil, em 31º. Um país que o mundo ama, mas que ainda não aprendeu a amar a própria imagem. Nosso soft power é natural, orgânico, emocional. O mundo se apaixona pela nossa música, pela alegria, pela diversidade, pelo futebol e pela Amazônia. Mas nós ainda não transformamos isso em estratégia. Enquanto a Coreia investe bilhões em cultura e inovação, nós seguimos exportando genialidade sem planejamento. O resultado é um paradoxo. Somos uma das culturas mais amadas do planeta, mas não uma das mais influentes. Nosso potencial é imenso.
temos força do samba, a criatividade do funk, a universidade da bossa nova, temos o carnaval, o cinema, a moda, a literatura, o futebol, a biodiversidade. Mas precisamos transformar esses ativos em política pública de longo prazo. Imagine um gabinete nacional de marca país, unindo cultura, Itamaraty, educação e turismo. Imagine um fundo público-privado de exportação cultural que financie música, cinema, design, moda, games. Imagine bolsas de intercâmbio, centros culturais brasileiros em grandes capitais, embaixadores culturais, artistas, atletas, cientistas. Imagine campanhas que mostrem ao mundo o Brasil como ele é, diverso, criativo, humano e inovador. Esse é o caminho do soft power brasileiro. Não é sobre vender o país, mas sobre contar nossa história com propósito. Nenhum império dura para sempre, mas as histórias que ele conta, essas sim, atravessam os séculos. Hollywood, K-pop, o tango, o samba, cada um é uma narrativa, e narrativas moldam o mundo. O Brasil precisa decidir qual narrativa quer contar, e de um país exótico e alegre ou de uma nação que inspira o futuro com cultura, ciência e empatia. O soft power é, no fim das contas, a arte de inspirar sem dominar, de influenciar sem oprimir, de encantar sem mentir. É a diplomacia da alma. E o brasileiro, se quiser, pode ser o maior embaixador de humanidade do planeta. Porque o verdadeiro poder não é o de quem impõe, é o de quem convence. E talvez no século XXI o mundo não precise de mais armas, precise de mais histórias e de países capazes de contá-las com verdade. Esse é o poder que muda o mundo sem dar um tiro.